Bom, bom dia para todos. Estamos agora na aula 4 do curso de Geometria Analítica. Nós, na aula 3, mostramos como podemos determinar a equação geral de uma reta, dado dois pontos. Aqui nós vamos apresentar algumas formas de se escrever equações de reta. Nós já vimos que a forma geral de uma reta, ela tem uma representação que pode ser escrita assim. Vamos dar já o valor de uma equação: 2x mais y menos 2 igual a 0. Então isso aqui é uma equação de uma reta na forma geral. Ah, mas eu poderia ter uma situação assim, ó, 2x menos 2 igual a 0 está na forma geral? Sim, porque na realidade eu tenho 2x, né, mais 0y, quer dizer, na realidade eu vou até mudar isso aqui, por exemplo, para não ficar menos 3x mais 5, para ser diferente. Então, menos 3x mais 5. Ah, mas eu poderia escrever assim, menos 3x mais 0y mais 5. Tá, então eu estou escrevendo na forma geral. Ah, mas eu poderia ter uma situação assim, y mais 7 igual a 0. Olha, isso aqui pode ser escrito como 0x mais y mais 7 igual a 0. Então, o que não pode ocorrer é de nós termos o x, o 0x e o 0y simultaneamente, porque, evidente, se eu tiver aqui 0x e 0y, eu teria menos 2 igual a 0, que na realidade não representa nada, é simplesmente um absurdo. Então, ou eu tenho o x e o y, ou eu tenho só o x ou só o y. Até eu posso ter uma situação dessa, y igual a 0. Por que não? Ou x igual a 0. Porque eu tenho 0x mais y mais 0 igual a 0. Como eu aqui vejo que o 0x, né, aqui é 0. Ah, e o x igual a 0? Eu posso ter x mais 0y mais 0 igual a 0. Onde 0y é 0, 0x igual a 0. Então, essas situações, agora essa questão, veja que não aparece todos os elementos, mas podem ser representados de uma forma que a gente chama geral. A forma reduzida é uma forma, né, que nós temos, onde é uma forma interessante, que ela tem uma cara assim, y igual a x mais b. Sempre aqui é y, 1 vezes y, positivo. E aqui um número que multiplica x mais b. Essa forma é chamada reduzida. Então, simplesmente para vocês perceberem o seguinte, isso aqui está na forma geral, 2x mais y menos 2 igual a 0. Se eu quiser escrever na forma reduzida, eu tenho que colocar no primeiro membro o y, passar o menos 2x para o segundo membro, quer dizer, na realidade, 2x passa a menos 2x, o menos 2 passa a mais 2. Então, a equação é a mesma, ou sentido, a representação melhor, a representação da reta está sendo dada por duas equações escritas de forma diferente, mas a reta é a mesma, isso eu quis dizer. Essa reta aqui é a mesma que essa. Essa aqui tem uma característica interessante, porque quando você olha para esse número caracteriza o coeficiente angular da reta. O que significa isso? Significa que quando isso aqui é negativo, essa reta, se eu olhar isso como função, ela decresce. Se isso aqui fosse positivo, né, por exemplo, se fosse 2, eu teria certeza que a reta estaria com uma cara, olhando como função, crescente. Então isso caracteriza, tá? A gente já tem ideia de alguma situação da reta. E esse 2 aqui, ó, me garante
que essa reta passa pelo y2, porque quando x é 0, y2. Então, existe aqui, por exemplo, vamos representar essa reta no sistema cartesiano ortogonal, só para que vocês terem ideia. Olha só. Você tem o eixo x e o eixo y. Então, veja, se eu fizer o x igual a 0, o y é 2. Fazer x igual a 0 significa que o ponto está sobre o eixo y. Quando o ponto está sobre o eixo y, o x é 0. O ponto está sobre o eixo y, o x é 0. Então, eu vou impor a condição x 0. O y é 2. Então, eu vou dizer o y está passando pelo 2. Se eu fizer o y 0, se o y for 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, 0 é igual a menos 2x mais 2. Se eu passar para cá, 2x igual a 2, eu vou ter x igual a 1. Então, está aqui o x igual a 1. Então, esta reta, ela tem essa forma. Ela passa pelo 1, 0. Por isso que a gente colocou aqui, ó, o y 0. Quer dizer que ela passa no eixo x no valor 1. E esse ponto aqui é o ponto 0, 2. Por isso que a gente fez aqui, ó, o x, né, onde eu coloquei aqui o x sendo 0, quando o x for 0, menos 2 vezes 0 mais 2, deu 2. Então, o x0, o y2. Então, veja, ela, olhando como a lei de função, ela decresce, então, porque isso aqui é negativo. E ela passa pelo y2. Mas por que ela passa pelo y2? Porque sempre quando eu impor a condição do x ser 0, tá, eu vou saber onde a reta está cortando o eixo y, que é sempre nesse termo independente. Então, na forma reduzida, a reta vai cortar o eixo y sempre nesse número independente, que não tem nem x nem y. Então, essa aqui é a forma reduzida. Então, você quer escrever na forma reduzida, você bota y igual o número que multiplica x, é isso, mais esse termo independente. Muito bem. Mas se eu quiser escrever assim, y igual a 2, isso aqui, posso escrever y igual a 0x mais 2, que também está numa cara reduzida. Agora veja, equação fundamental da reta. O que é isso, equação fundamental? A equação fundamental da reta, também ela é muito importante, porque nós vamos usar essa equação lá na outra aula, aulas que vem posteriormente. Mas vamos entender o seguinte: quando você tem o sistema cartesiano ortogonal, você tem um ponto, vou botar aqui um ponto P, que tem uma abscissa x de P e tem uma ordenada y de P. E existe uma reta aqui, se você só pelo ponto P, se você quiser traçar uma reta pelo ponto P, você tem várias situações. Eu posso traçar uma reta assim, assim. Então existe um feixe de retas. Para que eu tenha a localização de uma reta, necessariamente eu tenho que dizer que essa reta faz com o eixo x um ângulo. Porque eu caracterizo, eu determino que reta é essa. Então vamos supor que eu tenha essa reta e digo assim: olha, minha gente, essa reta aqui, ela está fazendo um ângulo θ com o eixo x. Então, esta reta passa pelo ponto P
e faz com o eixo X o ângulo θ. Então eu determinei precisamente a reta. Então essa reta ela tem uma equação que é o seguinte, é y é a letra variável, menos y de P, certo? Y de P igual a M, que é o coeficiente, que é a tangente de θ, M, exatamente a tangente de θ, que multiplica x menos x de P. A gente, nesse momento, a gente não está desenvolvendo as fórmulas. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem um exercício assim, ó, determine a equação da reta cujo M é chamado coeficiente angular da reta. Esse M aqui é definido como a tangente trigonométrica desse θ, cujo M é 2. Determina a equação da reta, cujo M é igual a 2. E o ponto P é um ponto 2, 3. Essa reta ela pode ser definida da seguinte forma, y menos o y do ponto 3 igual ao coeficiente angular 2, x menos o x do ponto, que é 2 também. Então veja, y menos o y do ponto. Qual é o ordenado do ponto P? 3. Quem é o coeficiente angular? 2. Esse 2 aqui, ó, do M. E aqui, x menos o x do ponto. No caso, o x do ponto é 2, mas esse 2 aqui está fazendo referência ao x desse ponto P. Então, nós aqui temos representado a equação fundamental da reta. Então, para escrever a equação fundamental da reta, você tem que saber quem é o coeficiente angular da reta e um ponto por onde essa reta passa. E, a seguir, vamos verificar, ou vamos determinar a equação, como determinar a equação segmentária de uma reta. Então, nós vamos apagar aqui e colocar uma situação de um exemplo onde nós podemos ter a facilidade de calcular a equação segmentária de uma reta quando nós sabemos os pontos onde essa reta corta o eixo X e o eixo Y. Então vamos supor, 1, 2, 3, ela corta aqui esse ponto. Deixa eu modificar um pouquinho. Deixa eu passar aqui. Peraí, só um pouquinho. Isso. Então nós fizemos uma mudança aqui, aqui. Então essa reta, ela está passando pelo eixo X no 3 e o Y 0. Então, coordenados 3, 0 desse ponto. E aqui o eixo X é 0 e o Y 4. Então existem aqui pontos sobre o eixo X, pontos sobre o eixo X, pontos sobre o eixo Y, que essa reta passa. A equação segmentária ela é dada por x dividido x sobre a abscissa desse ponto que está aqui, ó, que é o 3. X sobre 3 mais y sobre 4, sempre igual a 1. Então é uma lei aqui é sempre x, aqui é a abscissa do ponto, no eixo X.
aqui é sempre y, aqui é a ordenada do ponto no eixo y, quando os pontos estão sobre os eixos. Aqui é sempre igual a 1 e aqui é sempre positivo. Então, se você botar isso isso aqui é a forma segmentária. Está resolvido o problema. A equação da reta na forma segmentária. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos colocar na forma reduzida ou geral. Vamos botar na forma geral. Aqui, vamos achar no MC 4, 3 e aqui 12. Então você vai ter 4x mais 3y igual a 12. Você vai ter 4x mais 3y menos 12 igual a 0. Veja que não podemos simplificar, né? Porque aqui é múltiplo de 4, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 12, aqui é múltiplo de 4 e 3, mas não podemos fazer essa simplificação. Agora, só por curiosidade, vamos achar essa equação usando determinante. Então, observe, nós vamos ter x, y1. Vamos pegar esse ponto, 3, 0, 1. Vamos pegar esse ponto, 0, 4, 1, igual a 0. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar x, y1, 3, 0, 1, 0, 4, 1, x, 3, 0, y, 0, 4. E vamos multiplicar, né, em diagonais. Observe que aqui é positivo, sempre positivo. Veja, quanto é x vezes 0? 0, acabou. Y vezes 1 vezes 0, acabou. 0, porque aqui dá 0. 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Então deu mais 12, positivo. Agora vamos pegar esses aqui, que são negativos. Como aparece o 0 aqui, isso dá 0. Aqui eu tenho x vezes 1, x vezes 4, 4x multiplicado por menos 4x. E aqui, 3 vezes y vezes 1, mas é multiplicado por menos 3y igual a 0. Então nós vamos botar assim, menos 4x, menos 3y mais 12. Ué, deu diferente, porque aqui deu menos, aqui deu mais. Então podemos multiplicar por menos 1, altera? Não, não altera. Então nós vamos ter 4x mais 3y menos 12 igual a 0. Então veja que essa equação, 4x mais 3y menos 12 igual a 0, encontrada aqui pela forma do desenvolvimento determinante, foi exatamente de uma maneira que a gente já tinha escrito. Porque a equação é a mesma, simplesmente ela aqui está com essa cara, não é isso? Olha, x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1. Então está com essa cara, mas a equação é a mesma. Essa equação aqui, né, ela representa a mesma reta. Então nós vemos aqui a equação geral, a equação reduzida, a equação fundamental da reta e a equação segmentada. Obrigado.